Então nós vamos começar. Bom, voltando aqui, né? Depois de um período aí de parado para final de ano, agora nós estamos de volta. Então, hoje, quando a gente saiu, a gente falou sobre a doutrina da morte. Como a gente falou da doutrina da morte, eu vi que era necessário então a gente falar da doutrina da ressurreição, né? Para não deixar um assunto pendente, a gente falou sobre a doutrina da morte e hoje nós vamos começar então a falar da doutrina da ressurreição. E a gente vai levar aí mais uns 2 estudos aí para falar da doutrina da ressurreição. Vamos ler o texto, alguns textos, né? E ver o que a Bíblia nos diz a respeito da ressurreição dos mortos. Só que antes de a gente entrar na doutrina da ressurreição, eu quero só fazer um resumo, né? Relembrar algumas questões sobre a morte, para a gente entender então sobre a ressurreição. Bom, primeiro que a gente já definiu aqui o que é morte. Quem pode dizer, quem lembra? Separação. Morte é, uma das definições, né, de morte é separação. Morte, nós vimos aqui sobre os 3 tipos de morte. A primeira é morte física, que é a separação da alma e do corpo, quando se separa a parte que foi formada do pó da terra com a parte que foi vinda do sopro de Deus. A separação dessas duas partes constitui-se morte física. A morte espiritual constitui a separação do homem de Deus, veio a morte espiritual. Mas então, dito isso, o que é uma das definições da morte? Agora vamos uma segunda definição da morte. O que é morte? Morte é salário do pecado, resultado do pecado. Começamos estudando sobre a morte lá em Gênesis. Nós lembramos que em Gênesis, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, o que Deus fez para o homem? Deus plantou um jardim, colocou o homem lá, tinha tudo quanto é árvore, tudo quanto é fruto, tinha tudo que o homem precisava. Deus colocou o homem no jardim e deu para o homem uma ordem. Podia comer de todas as frutas, mesmo daquela que está no meio. Ele precisava ter plantado ela ali, mas plantou, falou que não podia, como? Que eu não entendo até hoje. Que o homem não deveria comer do fruto que estava no meio do jardim, da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas o que Deus falou quando Ele falou com o homem? Qual foi a sentença de Deus? De todas as árvores do jardim comerás livremente, porém da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerá. E o que Deus fez? Comeu. E aí a pergunta foi, quando o homem comeu, ele morreu? Sim ou não? Morreu espiritualmente, no caso, né? No dia em que ele comeu, no dia. Porque vamos definir dia. Comeu ali, caiu, puf, morreu? Não foi isso que aconteceu. Apesar de que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Os homens que viveram muito aí, viveram 900 e tantos anos, ninguém viveu 1000 anos. É verdade. Então nós vamos morrer. Mas, enfim, a segunda definição de pecado. Ele morreu, espiritualmente ele morreu. E a gente já viu isso. E a gente sabe que todo homem, ele nasce a priori morto. Todo homem, ele nasce espiritualmente morto. Então,
Mas a morte também é o resultado do pecado. A morte é consequência do pecado. Porque se o homem tivesse pecado, não haveria morte. Correto? Então a segunda definição de morte, é o que a Bíblia diz, é consequência do pecado. Eu queria que alguém abrisse e lesse para mim. Romanos. Isso. O livro de Romanos, o capítulo 5. Romanos 5? São uns textos tão recorrentes que... 5 quando? Leia para mim a partir do versículo 19. Romanos, no capítulo 5, versículo 19. Pode ler? Pode. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui também. É só 19. Lê o 20 aí, vai continuar a leitura aí para mim. Veio, porém, a lei para que a ofensa... Não, faz melhor. Lê para mim o versículo 12, por favor. 12. Isso. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, tá vendo? A Bíblia diz que por um homem, quem? A saber, Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso, todos pecaram. Então, como consequência da desobediência do homem, a morte entrou no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte. Então a morte não existia. A morte veio a existir a partir do pecado. Agora, caminha aí, capítulo 6, versículo 23. Você deveria saber de cor. Porque eu fiz ela decorar esse texto aí. 6. Quando eu estudava com ela na pandemia. Romanos 6. 6:23 fala sobre o salário. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Fora que tem que pagar para pecar também. Pagar. Porque algumas partes você paga para ir para o inferno, tem coisa boa que você paga. Então, por isso a Bíblia fala que o dom gratuito de Deus, o dom gratuito é a vida eterna, que é de graça. Então o pecado trouxe consigo um salário. O salário do pecado é a morte. Então a morte é consequência do pecado. Então a gente vai ver que depois Jesus veio para desfazer de tudo aquilo que o pecado trouxe, inclusive a morte. Então quando o homem pecou lá no Éden, Deus veio, falou com o homem, deu para o homem a sentença: porque fizeste isso, maldita é a terra por sua causa, ela produzirá espinhos, abrolhos, agora com o suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Falou com a mulher: com dores de parto você vai dar luz. Falou com a serpente: agora você vai rastejar, comerá do pó da terra. Nascerá da mulher, descendente dela, que pisará a sua cabeça. Mas depois de toda aquela sentença, Deus fez a promessa que da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. Ali Deus já estava prometendo o Salvador. E olha o que é interessante. Depois Deus, próprio Deus,
mata ali um cordeiro, provavelmente um cordeiro, faz para o homem veste de pele de animal e veste o homem. Uma tipologia do sacrifício de Cristo, o cordeiro imaculado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria morto em favor do homem e a sua justiça nos revestiria. A morte substitutiva de Jesus. Então, desde que o homem pecou, já havia lá no Éden a promessa da vinda do Salvador. E aí Deus já começa a construir na história a vinda de Jesus. Verdade, Jesus era o cordeiro prometido antes da fundação do mundo. Cristo estava estabelecido para morrer. E aí a gente começa a ver Deus construindo, trabalhando na história para a vinda de Jesus. Deixa eu só esperar isso. E a gente já viu que todo o Antigo Testamento está trabalhando esse projeto, a vinda de Jesus. O Antigo Testamento, ele gira basicamente em torno da vinda de Jesus. E aí Deus começa a trabalhar um povo, Deus escolhe um povo, Deus chama Abraão, Deus fala: Abraão, de você vai nascer um que vai abençoar todas as famílias da terra, ou seja, Jesus. Abraão, do povo de Abraão, Deus fala que do povo de Abraão vai nascer Jesus. Deus começa a trabalhar esse povo de Abraão. Aí nós vamos ver esse povo no Egito, nós vamos ver esse povo sendo escravizado, nós vamos ver esse povo depois sendo tirado por Deus do Egito, conduzido por Deus do deserto, porque esse povo, Deus fala: vocês vão uma terra, eu vou dar a vocês uma terra, prometeu a Abraão, reforça essa promessa durante todo o longo da história, que vocês vão ser estabelecidos na terra. Por que Deus escolhe esse povo? Por que Deus começa a trabalhar com esse povo? Porque esse povo tem uma promessa. Desse povo nascerá aquele que foi prometido lá atrás, Jesus. E Jesus veio não só para tirar o pecado, mas além de tudo vencer a morte, que é o salário, a consequência do pecado, e restaurar todas as coisas, porque o pecado, ele não trouxe apenas a consequência da condenação ao inferno. O pecado trouxe maldição à terra, e Jesus veio para restaurar tudo aquilo que foi danificado pelo pecado. O fim último da Bíblia, no fim de toda a história, Apocalipse aponta para o final, e o final em Apocalipse é a restauração daquilo que foi perdido lá atrás. Nós vamos chegar lá e nós vamos ler esses textos. Então, dito isso, nós vamos agora ver sobre a ressurreição. E Jesus, ele veio para tirar o pecado e a morte. E um dos textos que eu queria que a gente lesse, o Evangelho, o próprio Jesus disse. Vamos começar com as palavras de Jesus sobre a ressurreição. João 5, 24 até o 29, Evangelho de João. Isso, capítulo 5. Versículo. Vamos ler a partir do versículo 24 aí, até o versículo 29. Pode ler? Pode. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo,
assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Aí, ó, aí já temos um caso de informação sobre a ressurreição. É o próprio Jesus quem falou, né? Primeiro ele fala assim, ó: em verdade te digo, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, recebe a vida eterna. A palavra é recebe, mas recebe assim, lá no final recebe na hora. A partir do momento que você ouve a palavra de Jesus e crê naquele que me enviou, você recebe a vida eterna. Tem, porque o verbo aí é ter, não terá. É no presente, não no futuro. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que passou da morte para a vida? Porque estava morto, né? Isso. Aí ressuscitou da morte para a vida. Para a vida. Então, a gente leria N textos que nos mostraria que o homem está morto. Vou citar alguns aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1. Você não precisa abrir não. Diz assim: e vos deu vida, ou vos vivificou, conforme alguma tradução. E vos vivificou, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados. É um morto vivo. Então todo homem que nasce, ele já nasce morto. Ele recebe vida a partir de Cristo, vida espiritual, porque morto espiritualmente ele já nasce. Mas Jesus diz assim: ele vos vivificou. Romanos capítulo 6, por exemplo, vai falar do batismo. E aí, Romanos 6, Paulo vai citar várias vezes que já ressuscitaste com Cristo. Paulo vai falar em Romanos 6 e 10, por aí, vai dizer que nós fomos mortos com ele pelo batismo. Quando a gente imerge na água, Paulo vai dizer assim, que fomos mortos, sepultados com ele no batismo. Quando a gente levanta, nós estamos sendo ressuscitados com ele para uma novidade de vida. Então o homem, ele nasceu morto. E a partir do momento que ele crê em Jesus Cristo, ele recebe vida espiritual. Passou da morte para a vida. Então, 5:24. Olha aí na sua Bíblia. Na verdade te digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí Jesus continua dizendo que, o versículo aí 25, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que ouvirem, viverão. Aqui, nós temos que ler esse texto em mente. Jesus está falando de duas ressurreições. Versículo 26. Haverá um tempo. Versículo 25 está falando aí. Vem a hora e já chegou. Já chegou por quê? Porque Jesus está aí. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ele está falando aqui ressurreição espiritual. Jesus veio a esse mundo, pregou para morto. Morto espiritualmente. E os que ouviram a sua palavra, como ele já disse aí no versículo anterior,
verdade bíblica, quem ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou, recebe vida. Aqueles que ouviram a voz de Jesus, ressuscitaram. E nós estávamos mortos quando nós ouvimos o Evangelho e cremos nele, nós recebemos vida. Então o versículo 25, Jesus está falando aí. E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo. E deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Agora o versículo 28, presta atenção. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui Jesus está falando agora da ressurreição física, de um ato que vai acontecer. Olha o 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todos os homens, nós vamos ler os outros textos aqui, que vai nos mostrar isso. Todos os homens vão ressuscitar. No dia da segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que vai ressuscitar. Quando os anjos tocar a trombeta, todos os que estiverem dormindo no pó da terra, todos que estiverem no sepulcro, vão ressuscitar. Alguns para a glória eterna, alguns para viver com Jesus na glória eterna, mas alguns, outros para juízo, para condenação eterna. Então vamos ler aqui. Alguns para gozo eterno, mas alguns para vergonha e desprezo eterno. Todos ressuscitarão. E todos vão comparecer diante do tribunal de Jesus. Alguns vão ouvir dele assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Mas outros ouvirão de Jesus assim: apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25 nos fala dessa palavra. Então vamos ler outros textos que vai falar da ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 13 até o 18. Vai falar da ressurreição dos mortos. Pode ler? Pode, por favor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos abraçados
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, aí Paulo vai estar dando ensinamento aí acerca dos que morreram. É interessante que ele usa sempre a expressão, ele usa a princípio a expressão os que dormem. Irmão, não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes é assim. O ignorante é no sentido de não ter o conhecimento como os demais. Não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles que não têm o conhecimento acerca dos que dormem, né? Pois, se cremos que Jesus ressuscitou de entre os mortos, os que morreram em Cristo também ressuscitarão. Aí Paulo está falando para a igreja que naquela época os crentes ficavam muito desolados com os que morreram, porque para eles morreu, acabou, não tinha mais esperança. Que tudo se findava no túmulo gelado. Aí Paulo diz assim, olha, vocês já entendem o Evangelho, vocês não podem ser como aqueles que não entendem, acerca dos que morreram. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, como Cristo ressuscitou, eles também vão ressuscitar. Aí Paulo continua explicando aqui, que num dia, no soar da última trombeta, porque os anjos descerão do céu com alarido, com a trombeta de Deus, com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo. Eu acho que eu estou sendo ignorante. Alarido mesmo? Saiu da minha cabeça, eu sei, mas não consigo. Alarido é barulho de guerra. Nós temos até essa expressão no Antigo Testamento, muitas vezes essa expressão, ouço o alarido de guerra no arraial. No caso é barulho. Então, o alarido, com trombeta, com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, Paulo está explicando, nós, os que estivermos vivos, olha que interessante, olha o emprego da palavra. Nós, os que tivermos, Paulo esperava Jesus para aquela época. Ele acreditava que talvez a sua geração fosse arrebatada. Nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para você acha que o Paulo pensou que aquela era a última geração dele, né? Também com essa revelação que Jesus trazia, né, com as profecias também. Mas para você, ser como professor, você acha que essa geração nossa seria a última? Eu acho que nós somos a última geração. Eu acho. Mas mesmo que não for, o que eu aprendo com esse texto é que cada um deve viver como se fosse a última geração. Nós temos que viver na expectativa da vida de Jesus. Era assim que Paulo vivia. E ensinava os crentes a viverem na expectativa. Se não vir na nossa geração, pelo menos nós vivemos nessa expectativa. Nós conservamos, nós guardamos, nós vivemos em santidade, esperando a vinda do Senhor. A gente acha que nós somos a última geração, eu penso sim, por causa das coisas que andam acontecendo. E tá assim, é tão parecido com as coisas que fala em Apocalipse, né? Sobre o fim dos tempos. Então, assim, nós achamos que, gente, vai acontecer mais o quê para acabar com isso? Eu acho que as profecias já se cumpriram. A gente tá. Eu acho que porque vai ter a grande tribulação, mas a igreja não vai estar aqui para presenciar, né? A grande tribulação eu não sei. Nós vamos tão longe. Nós não vai estar aqui, né? Eu como Jesus, eu quero estar lá. Não, eu tô falando que tipo, assim, tem hora que tem certas coisas que falam, né, igual o anticristo, essas coisas que vão vir. Eu acho que a gente vai estar aqui ainda. Porque tem aquela parte da Bíblia que fala que a gente vai viver pela fé. Nós não chegou ainda não para viver pela fé. Mas a igreja não recebe a marca da besta, então nós não vamos enfrentar o Então, mas é a hora de você começar a passar fome. E para ver se você vai continuar servindo a Deus. Eu acho que vai, porque nós vamos passar por isso. Nesse momento, negócio assim, para
se nega a Jesus. Isso, então quer dizer, eu acho que nós vamos estar juntos. Porque o que acontece? Isso aí é um ramo da escatologia que eu não quero entrar nesse mérito aqui hoje, que é umas questões que são debatidas desde que nos concílios, desde que existe cristianismo. E o que acontece? Alguns creem que não passará, que a igreja não passará, outros creem que a igreja passará pela grande tribulação, sendo guardados por Cristo como sempre foi. Né? Eu acredito que o anticristo já está por aí. Eu acredito. Apesar de que, se a gente ler lá as epístolas de João, João faz uma distinção entre anticristos, são muitos que já estão por aí, e o anticristo, o homem da iniquidade, que o apóstolo Paulo diz, aquele que vai meio que governar o mundo. Mas enfim, eu acredito que ele já está por aí, e todo o caminho para o anticristo já está. Tudo está levando. Já está feito, mas senão a gente vai fugir aqui, eu não queria fugir do tema. Bora lá. Então nós lemos aí que Jesus disse sobre a ressurreição. Eu acho um texto interessante, até nem coloquei aqui, mas eu queria ler lá, que desde os tempos de Jesus, as pessoas já tinham consciência que haveria ressurreição. Um texto interessante que me chama a atenção, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Jesus fala com os discípulos assim, Jesus está lá, né, pregando lá, em Jerusalém, fazendo a obra, e alguém chega e fala, Lázaro, teu amigo que tu amas, está à beira da morte. Jesus fica ainda mais uns dias, demora para chegar, para voltar, e depois, sem que ninguém avisasse, o próprio Jesus já disse assim, Lázaro dorme. Os discípulos que estavam com ele não entenderam muito bem, porque Jesus usa essa mesma expressão de Paulo aqui, dorme. Porque para Jesus, a morte é um sono. E aí Jesus lá em João 11, né? João capítulo 11, da ressurreição de Lázaro. Jesus fala assim, Lázaro dorme e convém que eu vá despertá-lo do sono. Aí os discípulos falam assim, não, se dorme, está tranquilo. Se dorme é porque melhorou e está ali tirando um cochilo. Eles não entenderam, então Jesus explica com todas as letras. Lázaro morreu. Porque dormir para Jesus, morte para Jesus é sono. Lázaro morreu. Aí Jesus chega lá, 4 dias depois. Quando ele chega, as irmãs dele, Marta e Maria, vêm chorando. E todas as duas falam a mesma coisa. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus responde para Marta, Marta, o seu irmão há de ressuscitar. O que Marta respondeu para Jesus? Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela cria na ressurreição do último dia. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Só que Jesus está falando para ela, não é da ressurreição do último dia, era naquele momento que ele iria ressuscitar Lázaro. Marta não disse que se creres verás a glória de Deus. Aí Jesus fala, tirai a pedra. Mas não, já tem 4 dias, já cheira mal, mas tirou a pedra e Jesus ressuscitou Lázaro. Então percebe que, por mais que a gente já viu aqui, que a expressão morte seja comparada a dormir, nós não cremos que os mortos estão em estado de consciência ali, dormindo. Os mortos estão numa outra dimensão, a gente já viu isso aqui, conscientes. Ou no seio de Abraão, ou em tormento, mas consciente. A gente sabe que quando a pessoa morre, a pessoa tem assistir está pode. Pois é, agora, para nós aqui, você não conhece, acho que você não vai responder isso aqui, não sei, talvez você não responda. Onde estava Lázaro? Quando Lázaro morreu, onde ele estava? Eu acredito que, como ele era crente em Jesus, no seio de Abraão, como? Naquela hora. Eu nem sei se agora você imagina quando ele ouviu a voz terrena. E depois que ele veio. Né? Ele ouviu então a voz celeste, né? O cara meio escutou,
E é tipo assim, é dois milagres que teve ali, né? A ressurreição dele e outra. Como é que ele saiu? Porque ele estava todo amarrado, porque eles amarravam, né? As pessoas, todo mundo com corda, tá por um pano, né? Não, mas ele não dava para respirar pelas faixas. Não, mas. Mas você acredita que hoje eu vi falando sobre isso? Porque Jesus, ele teve que falar com Marta 3 vezes para Marta acreditar, né? Para Marta fazer o que ele estava pedindo, né? Que era para abrir. Ela não, né? E ela falando, né? Ela estava confrontando ele, né? Foi 3 vezes que ele teve que falar com ela. E Lázaro estava louco, ele falou com ele. E Lázaro ressuscitou. Então, né? Ele teve mais trabalho para. Comecei a amar o vivo do que o morto. O morto voltar à vida. Você vê? Eu me falo disso. Mas é verdade. É verdade. Porque para Deus, para ele fazer, isso não é nada. Deus quiser fazer, ele faz aquilo. O negócio é igual. A gente acredita. Não estou fugindo da lição. Vamos aqui, no caso de Marta, vamos aqui trazer uma lição mais clara. Vamos pegar a Ana, por exemplo, né? Uma dificuldade de Deus, Deus fazer um milagre na vida de Ana não era dar o filho para ela, porque dar o filho Deus podia dar. O que acontece é que a dificuldade era Deus trabalhar na vida de Ana para ela poder receber o presente que Deus tinha para a vida dela. Porque tratar Deus dá para qualquer um, mas ele demora porque Deus está trabalhando no ser humano. Entendeu? E aí que é difícil, que a gente não quer aguentar, não quer suportar. E Deus estava ensinando para Marta, era um processo, Deus estava ensinando para ela que para Deus não tem nada impossível. O que precisa trabalhar é dentro de você. Porque na hora que mandou ele sair para fora, ninguém foi lá dentro buscar ele. Ele saiu sozinho. Pulando, todo amarrado. Como é que ele se soltou para sair? Mas depois Jesus manda desatá-lo, né? Jesus manda soltar. Mas mesmo assim, ele tinha para ele conseguir levantar e sair pulando, né, até se pegar de fora, alguma corda soltou. Agora, dizem alguns que Lázaro ressuscitou. Jesus demorou 4 dias e fez a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias, porque o judeu, segundo alguns, tinha uma tradição de que talvez até 3 dias a pessoa poderia não ter morrido. A constatação, segundo alguns, os judeus, a constatação de que estava morto mesmo era depois do 4º dia. Porque até o 3º dia, de repente alguém, não sei, né? São coisas que eu ouvi. Que até o 3º dia a pessoa pode. Aí Jesus vai no 4º dia, porque aí já estava constatado mesmo morto. Por isso que antigamente. Não podia falar que era milagre. Antigamente, as pessoas não eram enterradas como a gente faz aqui, né? Era colocado dentro de uma caverna, era feito uma espécie de uma caverna, assim, numa espécie de barranco, e colocava-se um túmulo. Então, colocava-se uma pedra muito grande. Por isso que havia tipo uma espécie de. Ou um barranco, ou não, mas era uma espécie de uma caverna, um buraco, e colocava-se uma pedra. Quando Jesus chega lá e manda remover a pedra, Jesus não está falando para Marta remover a pedra, porque a pedra era grande. Era um homem, né? A pedra levava-se muitas pessoas, tanto que quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, no 3º dia, para poder embalsamar o corpo de Jesus, porque o que acontece? Não era enterrado, era embalsamado, colocava-se algumas especiarias, algumas coisas, para se conservar o corpo, era atado com faixas e colocado nesse túmulo, nessa caverna, e se fechava com uma pedra. Tanto que quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus no domingo pela manhã, a preocupação delas é quem nos removerá a pedra, porque a pedra era muito grande.
Mas quando ela chegou, as pedras rolaram, porque a Bíblia diz que na ressurreição de Jesus, houve tremores, a pedra rolou, os guardas que estavam protegendo o túmulo de Jesus caíram desacordados e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas o que Jesus está falando para Marta, autorizar removerem a pedra. Aqui é 9:2, esse aqui está uns 5 minutos adiantado. Ali estava. Então, Marta demorou para autorizar. Mas o que eu quero nesse texto que a gente pode entender interessante? Você está esperando quem? Tem que gravar um negócio quando você. Eu esqueci meu celular em casa. E a que hora que ela marcou que seja? Ela está no estudo também, lá na igreja dela. Daqui a pouquinho eu desço. O que a Bíblia fala então sobre Lázaro? É interessante nesse texto aqui que João, quando ele narra a ressurreição de Lázaro, João chama os milagres de Jesus de sinais. Quando nós vamos ler o Evangelho de João, João chama os milagres de Jesus de sinais. E João enumera alguns milagres que Jesus fez como sinais. Ou seja, Jesus fez aqueles milagres e esses milagres apontavam para Jesus como Filho de Deus. Apontava para Jesus como Filho de Deus. E sinais significa algo que aponta para além de si. Ou seja, o que é sinais? Jesus fez um milagre, mas aquele milagre era uma forma pedagógica de ensinar alguma coisa. Entendeu? Então, quando Jesus ressuscita Lázaro, você pode ir lá na sua Bíblia, aí, João 11, versículo 21 a seguir, mais ou menos. Jesus vai, antes de ressuscitar Lázaro, ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando Jesus está ressuscitando Lázaro, este milagre aponta para Jesus, a ressurreição e a vida. E aponta para o que vai acontecer. Jesus já falou aqui, nós lemos que os mortos, assim como Lázaro, ouviu a sua voz e saiu do túmulo, no último dia, os que dormem no pó da terra ouvirão a voz do Filho de Deus. Não é que a gente leu aqui, João 5, 25, 26, 27, 28, que os mortos ouvirão, os que estão nos sepulcros, ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Então, essa ressurreição de Lázaro apontava para algo além, apontava para... Jesus está falando da ressurreição, fazendo na prática para as pessoas entenderem o que ele é, a ressurreição e a vida. Por isso que ontem o presbítero Francisco pregou aqui sobre o pão. Porque Jesus multiplicou o pão. No capítulo 5 de João, Jesus multiplicou o pão. Só que aí Jesus fala assim com ele: vocês estão me procurando porque vocês viram sinais, mas vocês não entenderam os sinais. Eu multipliquei pão e dei para vocês pão para comer, para vocês entenderem que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu e dá vida aos homens. Quem come a minha carne, quem de mim se alimenta, viverá por mim, terá vida. Então, quando Jesus multiplica pão, ele está apontando para si mesmo: eu sou o pão da vida. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está apontando para si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Aí no capítulo 11, versículo 21, Jesus está falando: eu sou a ressurreição e a vida. Para as pessoas entenderem que ele é a ressurreição e a vida, que ele vai ressuscitar os mortos, ele chama Lázaro para cá. Então é uma forma pedagógica de ensinar. Os milagres de Jesus é uma forma pedagógica de ensinar. Então vamos caminhando aqui. Nós temos mais alguns textos aqui para ler. São importantes, fundamentais. Vamos ler Apocalipse. Vamos lá para o final da Bíblia. Vamos ler mais 2 textos e a gente vai encerrar. Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 4 ao 13.
É o penúltimo capítulo da Bíblia, né? Capítulo 20 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler do 4 ao 13. Apocalipse quanto? Capítulo 20. Versículo. Vamos ler do versículo 5 aí. Capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 5 aí até o 13. Eu vou ler um pouquinho e aí me ajuda a ler um pouco. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Pode ir, me ajuda. O 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Macuque, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e acercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, no enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí agora a partir do versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Agora olha o versículo 13. 13. Olha, é importante aí. Vamos ler até o fim, até o 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que é a segunda morte. Tá vendo? Isso. Que texto é esse? Ó, nós começamos aí o versículo 4. Deus não é brincadeira, não. Versículo 5. Os restantes dos mortos. O versículo 4 diz que vi também os tronos, neles assentaram aqueles quais foi dado autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados que morreram por causa do Evangelho, né, os mártires, por causa do testemunho, tantos quanto adoraram a besta, não tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fonte na mão, e viveram e reinaram por Cristo por 1000 anos. Agora versículo 5. Os restantes dos mortos, os que não morreram por causa do martírio, né, da perseguição, os restantes dos mortos, porque aqui faz uma diferenciação entre a morte dos mártires e dos que morreram. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Agora o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. A Bíblia vai chamar aqui condenação de segunda morte. Porque olha, no final desse capítulo aqui, João está dizendo que
Depois, a própria morte, o diabo, a morte, a besta, os falsos profetas, serão lançados no lago de fogo. E aqueles que não foram achados escritos seus nomes no livro da vida, também foram lançados no lago de fogo. E essa é a segunda morte. Aí, o interessante é o versículo 13. Só um minutinho. A primeira morte é daqui da terra, vai embora. A segunda morte é que chegando na hora que, se o nome não estiver escrito no livro da vida, é lançado no lago de fogo. Aí já é a segunda morte. A segunda morte. Tormento, condenação, chamado na Bíblia, A primeira já segunda é morte. Uai, imagina a segunda. Santo Deus. Aí, o versículo 13 vai falar aí, ó. Lê aí. E deu o mar os mortos que nele havia. Olha o versículo 13. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Depois que o mar, o além, sepulcro, vão devolver os mortos, os que morreram lá no mar, lá, os navegantes do Titanic. O mar vai jogar todo mundo para fora. É, gente, mais de metro naquele Titanic. Ele foi O mar vai devolver todo mundo e todo mundo vai Vai ressuscitar. ser devolvido, né? Então, mas aqui fala que a morte e o inferno devem seus mortos. Isso. Então, na primeira morte também, a pessoa já vai para o inferno? Vai pro Vai. lugar de tormenta. Uma vez É, condenado, é, sempre é. condenado. É, já vai pra, quando a pessoa morre aqui, já não é de Jesus, já vai para o lugar de tormenta, já fica lá atormentado já. É o que a gente lê naquela parábola do rico e do Lázaro, né? Ah, sim. Aí, só que aí é interessante, depois que eles foram ressuscitados, todo mundo ressuscitou, vão todos chegar lá diante do trono de Deus e vai se abrir os livros. Está escrito aqui. E aí vai se abrir-se outro livro, o livro da vida. E os que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Certamente isso aí, não sei no seu modo de ver essa passagem aí, certamente essas pessoas aí que serão julgadas, certamente já são os condenados, né? Já estão condenados, Porque que morreram a sem Bíblia fala Jesus. fala dos que vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Esses que comparecerão diante do tribunal de Cristo são os, não sei no seu ver, né? São os que morreram em Cristo, que receberão a recompensa. Porque o tribunal aqui, os que vão comparecer diante do tribunal de Cristo, não é para o julgamento, para ser julgado, é para se receber a recompensa. Então esses que estão aí, ele está falando Se falar que vai ter julgamento, já posso saber que certamente são os que não estão mesmo no livro da vida. Eu sei, eu entendo o seu raciocínio, porque, de novo, a gente cai na escatologia. Porque para mim dar uma explicação aqui superficial, a gente precisaria de um tempo. A escatologia tem uns que creem que a igreja não passará pela grande tribulação, que haverá primeiro milênio e tal, faz essa distinção. E alguns acreditam, porque Paulo fala do tribunal de Cristo ali, e alguns lê lá em Coríntios, quando Paulo fala do tribunal de Cristo, como não sendo o juízo final. Seria o tribunal de Cristo, seria para a igreja. Nós, os salvos, chegaríamos lá e cada um receberia a recompensa do seu trabalho aqui na É o terra. galardão, né? Para receber galardão. Porque nesse tribunal de Cristo não haverá condenação. Tem essa linha de pensamento que, inclusive, é adotada pela maioria dos cristãos evangélicos. A grande maioria. Uma grande minoria não concorda muito com essa ideia de que tribunal de Cristo é distinto de juízo final. Aqui é juízo final, lá é tribunal de Cristo. É porque, se você fizer uma leitura acurada do texto... É porque os que estão em Cristo não há condenação. Não há condenação. Mas o que é um tribunal? O que acontece num tribunal? No tribunal, você chega, ou você é condenado ou absolvido. Sim. Porque no tribunal tem condenação e tem absolvição.
Então, uma leitura mais simples do Evangelho é a que eu adoto, né? Mas não quer dizer que isso é uma heresia, que quem acredita nisso, porque não é considerado uma heresia. São só pontos secundários que às vezes a cristandade diverge. Mas isso não nos faz... porque o que acontece? Você chega no tribunal e ali é apresentado e o juiz fala assim, condenado ou absolvido. Eu faço a leitura do Evangelho, você chega lá, diante do tribunal, abre-se o livro. Paulo da Silva. Aí o Paulo aparece lá. Paulo, eu vejo aqui, nos autos que me consta, que você praticou muitas coisas erradas, Paulo. Você usou droga, você prostituiu, você fez isso, fez aquilo. Mas consta aqui, Paulo, que no dia tal, quando você ouviu o Evangelho, você creu em mim como Salvador, Paulo. Me aceitou como Salvador pessoal. Portanto, Paulo, pelo meu sangue, eu te declaro absolvido. Puf! Entra pro gozo do seu Senhor. Aí vai entrar até pulando. Aí o outro vai chegar, vai falar assim, quantas vezes te apresentaram o Evangelho? Você nunca quis. Ah, Senhor, mas no teu nome eu profetizei, mas nunca foi crente. Mas no seu nome eu expulsei demônio. Porque Jesus disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos chegarão, Senhor, quantas vezes eu fui na igreja? Quantas vezes? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Todos que praticais a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque a Bíblia diz que, lá mesmo, quando fala do tribunal de Cristo, a Bíblia diz que devemos comparecer para darmos conta do que fizemos por meio do corpo, quer seja boa, quer seja mal. Então, qual o critério do tribunal de Cristo, ou qual o critério do juízo final? Todos vão comparecer. Os que têm o nome escrito no livro da vida foram salvos. Porque Mateus 25 diz que Jesus colocará uns à direita e outros à esquerda. Aos que estão à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu tenho uma pergunta. E vamos supor que tem uma pessoa que ela tem um coração, vamos dizer assim, ruim, né? De pensamentos ruins. Mas ela nunca praticou essas coisas ruins que ela, às vezes vem na mente dela, às vezes tem no coração dela, mas ela nunca praticou. E aí? E vamos supor que ela serve a Deus, tudo, mas tem esse... Mas aí esse espinho na carne. Mas pra mente, pensa, né? Tipo, eu posso aqui agora, eu posso aqui querendo ter pensando em mas outra aí... coisa. Aí quer dizer, você não pratica isso que está na sua mente. Aí se chama a obediência, se você obedece, Você não está praticando, mas a sua mente... Mas vamos deixar o professor falar. Deus, o que Deus faz com essa pessoa aí? Vamos lá, vamos por parte. Nós vamos chegar lá ainda na nossa leitura do Evangelho aqui. Porque o que acontece? Por mais que a gente está lendo aqui, nós seremos julgados pelos nossos pecados, mas a nossa salvação é por quê? Como nós somos salvos? Pela graça. Pela graça. Por meio da fé em Jesus. Então não é simples pelo que fazemos ou deixamos. Porque naquele dia, sabe o que vai constar? Não é só o que fizemos ou o que deixamos de fazer. Isso também vai contar. De um lado, sim. Mas o que vai constar para a nossa salvação, você creu no Evangelho? Você creu em Jesus? Você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Então, você está salvo. Mesmo tendo essa mente desse jeito. Porque
nós estamos num processo aqui de libertação do pecado. Só que aqui a gente ainda habita no corpo do pecado. Então a gente tem maus pensamentos. E se fosse depender de sermos, praticarmos tudo certo, nós estaríamos perdidos, porque a gente faz os errados. Mas Se olhar a mente ali, a gente pode. a gente é Paulo salvo. falou que a gente tem que colocar o capacete da salvação, porque o inimigo ataca aqui. Né? Então eu sei que eu sei que muitas pessoas vivem. O bem que eu quero fazer, eu faço. É. Eu não quero que Eu Isso. não consigo controlar a mente, tem momentos da vida que a gente não consegue controlar a mente da gente. Paulo vai dizer exatamente isso aí. É Romanos 7. Paulo vai dizer assim: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, acabo cometendo, praticando. Miserável homem que somos. A nossa luta, porque Paulo vai dizer, Gálatas 5, dessa luta de carne e espírito, essa nossa luta entre carne e espírito, ela vai durar até a vinda de Jesus. Só vai acabar quando esse corpo do pecado for transformado. E aí cabe a nós não se render ao. Porque tem pessoa que você vira e fala assim, nossa, que a pessoa tem um bom coração, mas você não sabe. É porque é por Um bom isso. coração, nada. Não, mas é por isso que a salvação não é por ser pessoa boa, mas por crer em Jesus. Porque Por tentar infelizmente. fugir do mal, né? Não, é Porque porque. Deus não perde você também, o seu agir, né? Você está fugindo da aparência do mal. Nós vamos chegar lá ainda, nós estamos engatilhando, mas a gente vai chegar lá na leitura do Evangelho. Mas você hoje está no Jesus Cristo. Aí quando começa a explicar para ela e ela não. Olha, vou explicar, eu tô pegando o negócio aqui. Ó, porque, irmão, qual que é o nosso passaporte para o céu? É Jesus. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso aí está no final do capítulo 3 do Evangelho de João. Os versículos finais lá. Diz que quem tem Jesus tem a vida. Por isso que o homem é pecador. Mas não quer dizer que o homem, por ser pecador, não tem pessoas. Porque uma coisa, você sabe que pecador não é só o que fazemos, pecador é o que somos. Sabia disso? Ó, vou ilustrar isso aqui. Por que um pé de laranja, ele dá laranja? Porque a sua essência, sua raiz foi laranja. Você chegou ali, jogou uma semente de laranja, não vai nascer um pé de... Mexerica, não tem como. Não vai nascer um pé de manga. Também não. Por que nós pecamos? Porque nós somos pecadores por essência. O que é pecador por essência? Desde que Adão pecou, nós já nascemos pecadores. E o que praticamos é o fruto daquilo que somos, da nossa natureza. Por isso que a gente dá manga, ou laranja. Por isso que a gente peca. Nós produzimos pecado porque a nossa semente é pecadora. Então, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, Jesus não está perdoando apenas os nossos atos de pecado, mas transformando a nossa essência, que somos. Bom, dito isso, tem pessoas que mesmo sendo pecadoras, são ótimas pessoas. O homem mesmo perdido no pecado, ele tem sim essência de bondade dentro dele. E o triste é que a gente vai ver pessoas bacanas, pessoas boas, indo para o inferno, simplesmente porque não tem Jesus como seu Salvador. Ninguém é salvo porque é bonzinho. E porque ninguém é salvo porque é bonzinho. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Sem Jesus não adianta ser bom. Se não tiver Jesus, infelizmente. É uma árvore. Por isso que É uma árvore estéril, né? a gente vê quando as pessoas morrem,
A gente vê muitas vezes pessoas falando assim, que Deus deu um bom lugar sem merecer, então está perdido, que ninguém merece. Que a graça é o favor. Por isso que a gente vai ver gente boa indo para o inferno, mesmo sendo boa. Porque o fato de ser bom não lhe garante salvação. E vamos ver pessoa que não é tão boa assim, que vai para o céu. Porque a receberam Jesus. Por isso que o mundo não entende. Eu não sei, né? Eu não posso julgar quem vai ou quem não vai. É outro departamento. Mas aquele dia será um dia de surpresas. É. Será um dia de surpresas. Vamos citar um exemplo aqui, aquele cara que morreu aí, Guilherme de Pádua. O cara fez um crime horroroso, né? Se ele realmente aceitou Jesus de verdade, como parece que aceitou, virou pastor, enfim. Só às vezes. Se ele arrependeu do coração, por isso que o mundo não entende. Como é que um cara desse pode ir para o céu? É verdade. Como é que um cara desse pode ir para o céu? E um cara bacana pode ir para o inferno porque não tem Jesus? Daí você já entendeu o critério. O critério de Deus é se tem Cristo. Então acho que isso já responde um pouco a sua pergunta. Por isso que eu vi até a irmã dela uma vez postou o luto de uma amiga que morreu. E eu li para ela. A irmã dela falou assim: luto, minha amiga, triste, né? Porque você se foi. Mas eu sei que o Senhor, que você está com Deus. Não por ser apenas por ser boa pessoa, mas porque você tem Jesus como seu Salvador. Aí eu falei com ela, tá vendo? A sua irmã entendeu o Evangelho. Porque as pessoas falam assim, é boa, foi para o céu. Talvez não foi. E se só vê os outros falando, né? Vai morar com Deus. Ninguém mais na hora de. Então não é porque foi bom, mas o critério é se tem Jesus. Quem não tem Jesus. A intenção do homem é morar no céu mesmo, né? Mas fazer o que ele quer. Mas assim, quando a pessoa tem Jesus, a gente vai melhorando. Porque existe uma obra dele na nossa vida que vai caminhando, né, com perfeição. Ele vai nos aperfeiçoando e a santidade é o resultado da salvação. Então eu acho que isso, nós vamos chegar lá um dia para entender a doutrina da salvação e aí a gente vai tirar essas dúvidas todas. Amém? Não deu para ler todos os textos não. A gente continua. A gente continua na próxima aula. Eu já observei muito, né? Que eu ia muito na Deus, né? E lá, muitos pregadores, né? O testemunho deles, que veio da responsabilidade dele. Gente, é impressionante. Os que veio de doutrina, eles são rígidos com a doutrina, sabe? Eles são rígidos com a doutrina, sabe? Que houve transformação. Isso mesmo. Que eles viram da onde que Jesus tirou eles. Entendeu? São mesmo. Eu já vi muita pregação de pessoas que saem da sua vida que é bem. Aqui tá molhado, aqui tá molhado, ali tá molhado. Então, irmãos, é isso aí. Eu não estou sentando molhado. Nós vamos orar e nós vamos voltar na próxima semana dar continuidade. Amanhã. Hoje não, amanhã. Aí eu vou pedir a irmã Gilda para orar, agradecendo esse momento ao Senhor. Hoje não, amanhã nós terminamos a aula. Nós vamos descansar. Nós vamos primeiro, nós vamos lá pela. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, Deus, né, por mais essa Pai oportunidade, querido, nós te Senhor, agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar aqui para aprender cada dia mais da Tua palavra. Pai, continua capacitando, Pai, os teus servos, Senhor, para nos ensinar, Pai, cada dia mais da Tua palavra, Senhor, falar do Teu amor, Jesus. Oh, Pai querido, nos guarda até o céu chegar, Pai. Oh, Pai querido, abençoa, Jesus, querido, a Tua igreja, Pai. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém. Não vai parar cá, eu já vai ter lá o que fazer.